Vamos então falar sobre, nessa aula de hoje, vamos falar sobre a despesa pública, não é? Vamos estudar seus conceitos, suas características, vamos ver aqui estágios da despesa pública, tipos de empenho, liquidação, pagamento, despesas correntes de capital. Vamos estudar o regime contábil da despesa, restos a pagar. Enfim, vamos falar sobre as despesas de exercícios anteriores. Certo? O que é a despesa pública? Todo e qualquer desembolso que o Estado realiza, que o poder público realiza para a satisfação das necessidades coletivas, dentro da Constituição, das leis, inclusive da própria lei orçamentária, que autoriza as despesas, são consideradas despesas públicas. A despesa pública, assim como a receita, ela apresenta estágios. O primeiro estágio da receita pública, da despesa pública, desculpem, é o empenho. E esse talvez seja o estágio, digamos assim, mais importante, porque ele é indispensável para a realização de qualquer espécie de despesa pública. O empenho, ele tem uma definição legal no artigo 58 da Lei 4.320, que diz o seguinte: o empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Certo? Então, a autoridade emana aquele ato, segundo o artigo 58, ou seja, ela edita o ato. Esse ato cria para o Estado uma obrigação de pagamento, dependente ou não do implemento de uma condição. Certo? Também essa definição, ela, embora não seja tecnicamente inadequada, ela não é uma definição completa de empenho, ou seja, a gente tem que entender melhor o empenho. Por exemplo, o empenho é sempre dependente do implemento de uma condição, certo? Que é a condição do cumprimento da obrigação daquela pessoa que é contratada pela administração, ainda que essa obrigação seja prestada de imediato. Por exemplo, o poder público compra 1.000 quilos de arroz para a merenda escolar, certo? É uma obrigação de pagamento imediato. Recebido o arroz, o dinheiro é entregue. Mesmo assim, existe uma condição, porque a entrega do arroz nunca será concomitante com a realização do empenho. Então, sempre haverá uma condição, o cumprimento da obrigação do fornecedor da administração, certo? Mas vamos deixar para estudar os elementos do empenho um pouco mais adiante e vamos ver e procurar entender por que existe o empenho e o que é que ele efetivamente significa. O empenho é, como dito, o primeiro estágio da despesa pública. E essa despesa, a realização dessa despesa tem dois pressupostos. O primeiro deles é que a despesa esteja autorizada na lei orçamentária anual, ou seja, que venha uma previsão para aquele gasto na LOA, ou em créditos adicionais, que são aprovados após a aprovação da LOA. Certo? São modificações da lei orçamentária que são aprovados posteriormente. Certo? Então, o empenho ele tem que ser sempre precedido de uma autorização orçamentária, uma autorização para a realização daquele gasto público que é sempre feito através de lei. Certo? Então, evidentemente, você não vai encontrar lá no orçamento do município a compra de 1.000 quilos de arroz, mas você vai encontrar lá uma quantia determinada para gastos de custeio com alimentação escolar, por exemplo. Certo? Assim, você vai encontrar lá uma rubrica onde você pode enquadrar os gastos de combustível, a varrição das ruas, o pagamento da energia elétrica. Você vai encontrar ali rubricas onde aquilo poderá ser enquadrado. Certo? Portanto, é preciso que haja, em primeiro lugar, essa autorização da lei orçamentária ou do crédito adicional. Segundo, o processo licitatório. A administração, vocês já devem ter visto isso em direito administrativo, não tem a liberdade de comprar de quem ela quiser, embora muitos dos nossos governantes pensem assim, especificamente beneficiando seus parentes e correligionários, mas juridicamente não é assim. A administração tem que realizar um processo licitatório, oferecer a igualdade de oportunidades entre todos os possíveis fornecedores ou prestadores de serviço da administração e realizar um processo em que, em igualdade de condições, eles possam competir, de sorte a administração escolher a proposta
mais vantajosa. Há casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, como vocês já estudaram também no direito administrativo, em que o processo, com a devida justificativa, a licitação é dispensada, mas nunca ela pode ser feita sem a devida justificativa jurídica. Pois bem, ordenada por autoridade competente, não é todo mundo que pode empenhar. Eu, por exemplo, como professor da Universidade Federal da Paraíba, não posso emitir empenho nenhum, não posso dar ordem de pagamento nenhuma em favor da administração, porque eu não tenho, mesmo o próprio a Faculdade de Direito, me parece que não é uma unidade orçamentária, ou seja, tudo que eles quiserem adquirir, eles têm que pedir à reitoria. Então, é preciso que a autoridade tenha competência, ou seja, que ela seja constituída como uma unidade orçamentária, os termos do artigo 14 da Lei 4.320, para que ela possa, efetivamente, emitir ordens de empenho, certo? E, por último, a despesa tem que ser legalmente empenhada, ou seja, é preciso que aquela pessoa que tenha a competência tenha emitido, efetivamente, a ordem de empenho. Então, esses são os pressupostos da realização da despesa pública, no que diz respeito ao empenho. A autorização orçamentária, licitação, sua dispensa ou inexigibilidade nos casos legais, que o empenho seja feito por autoridade competente, ou seja, que tenha investida de poderes para realizar empenhos, para fazer compromissos em nome da administração pública, e também que essa despesa finalmente seja devidamente empenhada, de acordo com os sistemas informáticos, ou então até mesmo com o uso de papel, como se fazia no passado, pela administração, né? Pela autoridade. Que não basta apenas ele dar uma ordem verbal, ele tem que registrar aquilo, emitir nota de empenho. Isso, né? Então, qual é a grande finalidade do empenho? O empenho ele serve para evitar que haja gastos acima da disponibilidade orçamentária. Se, por exemplo, a lei orçamentária do município, tais gastos de R$ 1 milhão, com as despesas de custeio de alimentação das escolas públicas, não é possível exceder esse gasto, certo? Então, para que haja um controle de que esse 1 milhão, porque uma escola pede arroz, a outra escola pede feijão, a outra pede cuscuz, farinha de cuscuz, etc., é evidentemente que se houvesse um descontrole, se não houvesse um ato de empenho, poderia chegar a um ponto em que se ultrapassaria essa despesa prevista no orçamento, que significaria uma séria violação de um dos principais deveres orçamentários, que é exatamente manter a despesa dentro daquilo que foi autorizado na lei orçamentária. Então, por exemplo, se a escola A precisa de 1.000 quilos de arroz e ela gasta com isso R$ 100 mil, ou até mais, considerando-se o preço do arroz hoje em dia, né? Ela tem que deduzir isso daquela verba de R$ 1 milhão. Então, restariam apenas 900 mil para as demais escolas. E assim por diante. Certo? A tal ponto em que chega um novo empenho de 100 mil, então reduz para 800, e assim até a dotação orçamentária zerar. Certo? O que implica que mas e se tiver uma escola que precisa de alimento, o aluno vai ficar assim? Não, aí o prefeito teria que aprovar um crédito adicional, ou seja, chega lá na Câmara dos Vereadores e pedir mais uma autorização para gastos. Certo? Então, essa é a finalidade básica do empenho. Ele destaca um montante de uma dotação orçamentária para uma despesa específica. Despesa que pode acabar nem sendo realizada, por diversas razões. O fornecedor entregou um arroz bichado, o fornecedor exigiu mais dinheiro, porque disse que o preço do arroz subiu, o fornecedor sumiu, fechou, entrou em falência. Então, pode ser que aquele gasto acabe não sendo feito, aquele empenho acabe retornando para a dotação orçamentária. Mas, de qualquer maneira, ele tem essa finalidade de reservar. E essa reserva ela serve como uma garantia para o fornecedor de que tem recursos orçamentários para pagar. Certo? Evidentemente que o poder público não pode simplesmente agir como um verdadeiro trapaceiro e fazer compras que ele não tem recursos para pagar. Mas, de qualquer maneira, há uma garantia aí ao fornecedor da administração de que aqueles recursos existem e que estão disponíveis lá, e que se ele cumprir o contrato, aquilo lhe será entregue. Então, essa é outra finalidade do empenho. Ele serve como uma garantia ao fornecedor de bens e serviços de que a dotação existe e que a quantia fica reservada para o pagamento, que não vai haver risco, por exemplo, daquele empenho ter que ser anulado porque o recurso não havia. Certo? Que é algo extremamente traumático para quem é fornecedor da administração. Mesmo assim, ele não perde o direito de receber, se efetivamente tiver fornecido em ordem, né?
mas é algo extremamente traumático. Então, o empenho dá essa garantia, certo? Mas ele cria efetivamente uma obrigação de pagamento. Pode-se falar que o empenho cria uma obrigação de pagamento. Se você entender essa obrigação como algo decorrente do próprio empenho, algo intrínseco ao empenho, nós podemos dizer que não. Porque se fosse assim, se o empenho fosse sempre uma obrigação de pagamento, uma obrigação absoluta de pagamento, o que ocorreria? Foi empenhada uma quantia de 100 mil reais para o fornecimento de 1.000 quilos de arroz. O arroz, a licitação dizia que o arroz era tipo 1, mas o fornecedor vem e entrega tipo 3. Ele teria o direito de receber. Aliás, ele teria o direito de receber ainda que ele não entregasse nada, se o empenho fosse essa obrigação de pagamento. Então, o empenho não é uma obrigação de pagamento nesse sentido civilístico, de que ali a administração já assumia um compromisso inderrogável de que ela vai pagar aquilo, etc, etc. É uma obrigação sempre condicional. O pagamento vai ser feito se o fornecedor efetivamente entregar o produto em ordem, certo? Ou prestar o serviço de forma adequada. Nesse caso, então, nós podemos dizer que existe, sim, a obrigação de pagamento, mas não do empenho não nasce a obrigação civilística. Ali nasce uma obrigação de direito administrativo, que a administração tem que reservar aquela quantia e se compromete a pagar o fornecedor ou o prestador de serviço se tudo tiver nos trinques, né? Mas, fora isso, o empenho não é obrigação, mais uma vez, ele não é uma obrigação civilística, é um compromisso de natureza pública, do ente público. Certo? Bom, vamos adiante, então. Vamos falar depois de uma questão bastante interessante, que é a questão do cancelamento do empenho. Né? Se o empenho fosse uma obrigação de pagamento, eu não poderia cancelar. E o empenho é cancelável, sim. Certo? Então, por exemplo, se eu contrato o fornecimento de um bem, um serviço, o serviço como pessoa física, né, como consumidor, o bem é entregue. Eu disse, não, eu cancelei aqui o pagamento, não posso. Aí eu sou um verdadeiro caloteiro, isso, né? Aí posso ser executado, ter o meu nome negativado, no SPC, etc. Né? Mas a administração pode cancelar, em certa circunstância. Claro que ela não pode cancelar arbitrariamente. Mas vamos imaginar, por exemplo, a situação em que o empenho foi feito, mas não havia verba orçamentária suficiente. Por um erro de cálculo, digamos assim, ele tem que ser cancelado. Ele tem que ser cancelado. Não é possível você determinar o pagamento. Se a administração descobre isso, ele simplesmente não pode determinar o pagamento de algo para o qual não existe a dotação orçamentária. É claro que essa questão vai ter que ser resolvida. Se o fornecedor estava de boa fé, pode ser que ele também não tivesse, né? Se ele estava de boa fé e se ele forneceu devidamente o produto, isso vai ter que ser resolvido de uma maneira ou de outra, ainda que seja no próprio judiciário, mas de qualquer maneira o empenho não pode subsistir. Pois bem, aqui vem o artigo 59, aquela grande preocupação que o empenho nos traz, né, que ele revela, né, que é exatamente o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos. Isso é, o empenho nunca vai ser, ele vai ser sempre um instrumento de controle da dotação orçamentária, de tal modo que os gastos não excedam efetivamente aquilo que foi efetivamente concedido no orçamento. Concedido dentro da dotação orçamentária para ser gasto. Se foi dado 1 milhão, só pode gastar 1 milhão. No artigo 60, é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Certo? Nos sistemas informatizados, é muito difícil você realizar uma despesa sem realizar um empenho. Né? Mas em prefeituras menos organizadas, onde ainda se usa documentos em papel, etc., isso pode acontecer. Né? Mas o certo é que não haverá nenhum tipo de despesa sem o relativo à realização do seu devido empenho. Parágrafo 1º. Em casos especiais previstos na legislação, será dispensada a emissão da nota de empenho. Ou seja, o empenho é indispensável, mas a nota de empenho pode ser dispensada. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento chamado nota de empenho, que indicará o nome do credor, representação, importância, etc, etc. A nota de empenho, ela pode ser dispensada. Aliás, hoje em dia,
como eu disse, com a informatização dos sistemas, nem propriamente. Essa é uma questão que chega até a perder um pouco o sentido, né? Porque o que é a nota de empenho? É apenas uma espécie de uma garantia a mais, uma garantia formal ao credor da existência dos recursos, etc, etc. Ela, assim, num sistema informatizado onde a autorização é feita, o empenho é feito pelo CIAF, né? A nota de empenho também pode ser até enviada eletronicamente ou ficar disponível ali numa página para acesso do fornecedor, prestador de serviço. Mas, assim, no passado, quando o empenho era tirado, ele ia lá registrado em papel, aí o fornecedor, se ele estava ali do lado, ele recebia aquele papel que era a nota de empenho. Mas, por isso, hoje isso perdeu um pouco o sentido. Quais são os tipos de empenho? O artigo 60 traz também alguns dos tipos de empenho. Não é? O primeiro tipo de empenho é o chamado empenho ordinário. Não é? São valores definidos, uma única prestação. Por exemplo, empenho ordinário, a compra de 1000 pacotes de arroz pela prefeitura. É um valor definido, paga-se de uma vez, acabou-se. É só você, o fornecedor, levar os pacotes de arroz para uma pessoa encarregada, legalmente encarregada do recebimento. Essa vai conferir ali se está tudo em ordem, se o tipo é realmente tipo 1, que foi exigido na licitação, se não está bichado, se está dentro da validade, enfim, se a marca é idônea, né? Vai conferir essas coisas. E aí, imediatamente, é dada a ordem, é dado o aceite e a ordem de pagamento pode ser emitida em favor do fornecedor. Esse é o empenho ordinário, valores definidos, uma única prestação. Certo? O segundo tipo de empenho é o chamado empenho por estimativa. Quando você não pode determinar com exatidão o montante da despesa. É basicamente o caso de contas de água, luz, telefone, onde você não sabe efetivamente o quanto você vai gastar aquilo ao longo do ano, né, que é o exercício financeiro. Pode ser que em um determinado ano faça mais calor, por exemplo, e exija um consumo maior de ar-condicionado. Né? Pode ser que em outro ano haja uma greve, né, ou até a pandemia, né, e os ar-condicionados, os aparelhos sejam desligados e o consumo de energia caia drasticamente. Né? Então, você não sabe efetivamente o quanto você vai gastar para a prestação desses serviços. Então, a despesa é realizada por estimativa. Certo? Por estimativa. Professor, o empenho ele é feito apenas pelas unidades federativas ou ele pode ser feito pelos outros entes da administração pública? Todos os entes da administração pública podem fazer empenho. Certo? União, Estado, Distrito Federal, município, todos seguem essa regra e seguem essa mesma lei, que é a Lei 4.320. Certo? Bom, não, porque, por exemplo, nessa questão que você falou de conta de água e luz, falando assim, numa questão da universidade. A universidade faz empenho para pagar isso? Mas, claro, senão ela não poderia pagar. A universidade, embora ela tenha uma autonomia organizacional e didática, ela é financeiramente parte do governo federal. Tanto é que o governo federal é que manda os recursos para pagar qualquer coisa, pagar água, luz, a universidade tem que pagar, é através de nota. Não, exatamente. Aí, tipo, o empenho quem faz é o governo federal ou a universidade? A universidade, né? A universidade. Dentro das suas atribuições. Claro, a universidade. Porque, certo. como eu disse, a universidade, claro, que ela tem autonomia organizacional, como eu falei. Né? Então, cabe a ela fazer o pagamento dos seus serviços com a contratação, certo? Então, ela não é o governo federal que faz isso, não. Seria, aliás, absurdo que se cada empenho para pagamento de água, luz, vigilância, a universidade tivesse que pedir ao Ministério da Educação. Né? Estaríamos lascados, digamos assim. Bom, pois bem, esse é um empenho por estimativa. Né? O empenho global ele é feito quando se trata de despesas contratuais e outras despesas submetidas a parcelamento. Certo? É o caso, por exemplo, de obras, em que você não vai pagar tudo antecipadamente. Certo? Por exemplo, a construção, pavimentação de uma rua. A pavimentação de uma rua é um serviço que tem certa complexidade, né? Porque, né, apesar de parecer simples, você demanda uma avenida, por exemplo, uma certa quantidade de gastos. Né? Não se pode pagar tudo antes, porque a empresa pode desaparecer e o dinheiro sumir. Nem se pode pagar depois, porque a empresa certamente vai ficar descapitalizada se ela tiver que realizar aquele serviço. Né? Então, isso é feito através do pagamento, é feito através de medições. Né? A construção de um prédio, a construção de um açude, é feito através de medições, de um cronograma físico-financeiro.
Então, faz-se primeiro, por exemplo, as primeiras obras são a terraplenagem, a limpeza do terreno, por exemplo. Então, nesse caso, aí paga-se 10%. Aí depois vai novamente a equipe de engenheiros e verifica 20%. Colocou as fundações, colocou os pilares, começou a estrutura, as primeiras obras estruturais, paga mais 10%, e assim por diante. Não é? Então, despesas contratuais sujeitas a parcelamento são feitas através de empenho global. Empenha-se, por exemplo, a construção de um açude, no caso, que tenha uma duração de 1 ano, digamos, né? Faz-se um empenho global daquilo e vai se fazendo subempenho relativo aos pagamentos que forem sendo autorizados de acordo com as medições realizadas e o cronograma físico-financeiro. Então, esse é o empenho global. Certo? Momento do empenho. Momento do empenho. Sim, a nota de empenho também é utilizada no empenho por subempenho, também é utilizado no empenho por estimativa. Né? Estima-se o valor que vai ser gasto ao longo do ano e vai se tirando subempenhos para o pagamento dos gastos mensais, né? Dos serviços de água, luz, telefone, etc. O momento do empenho. O empenho ele não é feito no processo licitatório, embora a Lei 866/93 exija que haja indicação da fonte dos recursos. Então, no momento que o prefeito, por exemplo, quer pavimentar uma avenida, né, ele faz a licitação para a contratação da empresa, indica os recursos orçamentários e a rubrica, certo? Mas o empenho só vai ser feito no momento em que o processo está finalizado, ou seja, faz-se toda a licitação, seleciona-se o vencedor, acontece a homologação, a adjudicação do objeto, aí para a realização da contratação, feita a contratação, aí faz-se o empenho em nome do vencedor, certo? Então, o momento do empenho é o momento em que efetivamente já surgiu a obrigação e que o desembolso vai ser feito para alguém específico, certo? Aí é o momento do empenho. Aqui nós vemos um detalhamento de um empenho, tal como ele é feito, para vocês terem uma ideia, e também a gente falar um pouco aqui sobre a classificação numérica do empenho, né? Aqui vocês veem o empenho, como ele é feito no SAGRES, né? Que é o Sistema de Dados Contábeis da Administração Pública do Tribunal de Contas do Estado, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, né? A Prefeitura Municipal de São José da Pedra Lascada. O número do empenho, primeiro vai se dizer o número do empenho, né? Esse empenho ele é alimentado no site. A Prefeitura faz, fica com um registro interno, mas ele é alimentado no site. O número do empenho, a data do empenho, o valor do empenho, aqui $1 trilhão do Zimbábue, não é? Então, volta aqui. $1 trilhão do Zimbábue, né? Você vê que vai ser uma obra que vai marcar a história de São José da Pedra Lascada, né? A unidade orçamentária, a Secretaria da Educação, quer dizer, é a unidade que emitiu o empenho. A Secretaria de Educação do município de São José da Pedra Lascada. Função, qual é a função que quais as funções de governo que vai se enquadrar aquele empenho? Educação. Subfunção, educação infantil. Programa de governo, aqui já se trata de um programa específico, criado aí em anos anteriores pelo prefeito, até mesmo por um antecessor, etc. Programa de educação infantil, certo? Ação de governo, construção e reforma de creches, certo? Dentro do programa de educação infantil, nós temos uma ação, que é a construção e reforma de creches, né? A especificação da despesa, agora o objeto, efetivamente, do que vai ser gasto. A construção da creche Criancinha Feliz. E, finalmente, o credor. Aqui, no caso, é a construtora Odebrecht. Então, esse é um exemplo de um empenho da forma como ele é feito pela administração pública. Ele tem que ser efetivamente discriminado de acordo com os itens da classificação da despesa, ou seja, tem que dizer qual a unidade orçamentária, função, subfunção, da mesma forma como ocorria aquilo quando a gente estudou a classificação da receita. A despesa também é classificada de tal maneira, desdobrada em elementos, até chegar efetivamente ao valor específico e o credor, certo? Aquele que vai receber efetivamente os recursos empenhados. Cancelamento do empenho. Agora, vamos aproveitar o tempo que nos resta para falar um pouco sobre o cancelamento do empenho, pessoal. Eu já tinha mencionado para vocês que
o empenho pode ser cancelado, né? Em que circunstância ele pode ser cancelado, né? Vamos falar rapidamente sobre a liquidação. A liquidação é a segunda etapa da receita, é o segundo estágio da despesa pública, não é? Em que se apura o cumprimento da obrigação, conferindo os bens e os serviços prestados. Pode ser que haja necessidade de verificação de obras in loco, como no caso de medições nas obras de engenharia. O pagamento da despesa será sempre posterior à liquidação. Então, o artigo 62 diz que o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Veda-se, portanto, a Lei 4.320, veda-se, portanto, o pagamento antecipado. Por exemplo, a construção de uma caixa d'água. O prefeito entrega os recursos de uma só vez para a construtora desaparece com aqueles recursos. Ele pode ser responsabilizado, certamente será, porque ele violou o artigo 62 da Lei 4.320, que proíbe o pagamento antecipado, exatamente para que esse tipo de coisa não aconteça, devido ao extremo risco que isso coloca à administração. O risco de que o fornecedor receba tudo e não cumpra com aquilo que foi convencionado, né, aquilo que foi contratado. Então, por isso mesmo, é proibido o pagamento antecipado, segundo o artigo 62 da Lei 4.320. A jurisprudência dos tribunais de contas tem admitido o pagamento parcial antecipado, nunca integral, quando se trata de, por exemplo, algumas coisas de pequeno valor, quando se trata de descontos, seja extremamente vantajoso para a administração fazer uma antecipação do pagamento por conta de descontos, etc. Mas a regra geral está aí no artigo 62. Especialmente quando se trata de obras de engenharia, né? E valores elevados. Nunca se faz o pagamento antes. O pagamento é sempre posterior. Posterior o quê? A liquidação, que é o procedimento, segundo o artigo 63, em que vai se verificar o direito adquirido pelo credor, tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação, diz o parágrafo 1º, tem por finalidade apurar a origem e o objeto do que se vai pagar, a importância exata e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação. Pois bem, feita a liquidação, o pagamento pode ser feito. Então, quando a gente fala, por exemplo, do cancelamento do empenho, o empenho é sempre unilateral. Então, o cancelamento dele é sempre unilateral também. O fornecedor não pode cancelar o empenho. Ele chega, olha, eu desisti do contrato. Chega lá para a prefeitura e diz, olha, eu fiz essa proposta, ganhei, assinei o contrato, mas vi que o arroz subiu muito de preço, eu não vou poder entregar com o preço que eu prometi ali. Então, eu vou cancelar esse empenho. Ele não pode fazer isso. O empenho é um ato administrativo, só pode ser cancelado pela administração. Pois bem, evidentemente que a administração pode sempre, com muito mais facilidade, cancelar o empenho quando se trata de obrigação que não esteja liquidada, né? Ou seja, não se verificou efetivamente ali, pode ser que a administração não tenha verificado ali de propósito, né, para lesar o contratado, infelizmente acontece. Mas, assim, de um modo geral, quando não há liquidação, é porque o fornecedor não entregou o produto, ou entregou o produto em desconformidade. Nesse caso, óbvio que o empenho pode ser cancelado, até para que seja feita uma nova licitação sem os recursos comprometidos com aquela anterior, que já foi, né, que já frustrou-se, não é, digamos assim. Então, é possível cancelar o empenho, é mais fácil. Na verdade, o empenho pode ser cancelado em qualquer circunstância, veja bem. Eu assumi a prefeitura e o prefeito anterior, lamentavelmente, não era uma pessoa muito ética, né? Tinha vários esquemas de desvios de recursos públicos na prefeitura. Eu vi que a gasolina fornecida por um posto de gasolina ali estava estranho, que o município não tinha uma picape funcionando e todo mês se pagava ali R$ 5.000 de combustível. Claro que eu posso cancelar esse empenho. O interessado que vá na justiça reclamar e provar que efetivamente ele me forneceu aquele combustível, né? Claro que eu posso cancelar, inclusive já liquidado, né? Tem lá o aceite, ou seja, alguém assinou lá, mas eu desconfio que aquilo tudo é um esquema, né? Então eu posso cancelar esse empenho. Então, o empenho obviamente, o cancelamento do empenho, quando o fornecimento de serviços for legítimo, não é? Ele, em primeiro lugar, vai acarretar a responsabilidade do gestor, se ele não tiver uma boa razão. Segundo lugar, nunca o particular, o contratante da administração, não é? Ele perderá o direito a receber o que lhe é devido, senão haveria enriquecimento ilícito da administração, certo?
Se eu forneci, não interessa que a prefeitura não tinha recursos, que o empenho foi feito de forma irregular, né? Não interessa que a prefeitura esteja em dificuldades, eu tenho o direito a receber. Então, o direito do fornecedor e do prestador de serviços da administração, ele decorre não do empenho, mas do contrato. Certo? Pessoal, Então, liquidação, então, o primeiro estágio da despesa pública, como vimos, é o empenho. Depois, a liquidação, que é a verificação do direito adquirido pelo credor da administração, não é? E, por último, temos o pagamento, certo? Com relação à liquidação, como eu disse, nenhum pagamento pode ser feito sem que haja antes a prévia liquidação, ou seja, a verificação se efetivamente o serviço foi bem prestado, de acordo com aquilo que foi previsto, se o bem foi entregue, etc. Não é possível haver pagamento sem... não é possível haver nenhum tipo de pagamento sem a realização da liquidação. Também vimos a questão do cancelamento do empenho. O cancelamento do empenho é sempre unilateral e ele pode ser feito não só nos casos de descumprimento do contrato, por parte do fornecedor da administração, mas também no caso em que houver verificação de irregularidades, que podem ou não ser de responsabilidade também do fornecedor, se ele tiver em conluio, por exemplo, com um administrador. Não é? Nesses casos, o cancelamento do empenho pode e deve ser feito. O que não pode ser feito, mas infelizmente acontece com muita frequência na nossa administração pública, é o cancelamento do empenho sem qualquer justificativa, para que a administração não faça o pagamento. Certo? Aí, nesse caso, evidentemente que isso vai ser verificado pelos tribunais de contas e os responsáveis serão, a princípio, não é? Ou pelo menos se sujeitam a punições legais. Então, empenho, liquidação, o segundo estágio da despesa, e, por último, temos o pagamento, que é a entrega do numerário correspondente ao credor, fornecendo a devida quitação. Certo? Quando o pagamento não é feito no mesmo exercício e passa para o ano seguinte, aí ele deve ser inscrito em restos a pagar, que a gente vai estudar mais adiante. Não é? No passado, nós tínhamos a ordem de pagamento e a realização do pagamento, ou seja, a pessoa se deslocava até um balcão, recebia lá a ordem de pagamento e depois ia até a tesouraria e recebia o dinheiro. Hoje, essas etapas praticamente que se confundem com a adoção de sistemas eletrônicos de contabilidade pelo poder público. Então, muitas vezes o pagamento é feito por transferência bancária, a ordem de pagamento tem que sempre constar, não é? Muitas vezes é feito assim como um empenho, tudo dentro de sistemas eletrônicos pelos servidores competentes, ou seja, aqueles que têm atribuição para manusear esses sistemas e criar essas obrigações e dar essas quitações, determinar os pagamentos, etc. Enfim. Bom, vamos falar sobre a classificação da despesa. Assim como a receita, a despesa se classifica em despesa corrente e despesa de capital. Certo? A despesa corrente é aquela em que ela se dedica à realização de gastos operacionais da administração pública, gastos destinados a manter a administração pública da forma como ela se encontra hoje, ou seja, com o mesmo nível de estrutura e de serviços prestados. Esses são gastos operacionais, são despesas de custeio para manter o funcionamento da máquina administrativa e os serviços que ela atualmente presta. Tudo isso é considerado despesa corrente. As despesas de capital são aquelas despesas que fazem um acréscimo positivo no patrimônio da administração. Elas vêm efetivamente expandir a riqueza ou então a capacidade de atuação da administração. Aqui a gente não vai encarar em termos privatísticos, não é? Não é só a despesa de capital, não é aquela que se faz só para que a administração fique mais rica, tenha mais um prédio, mais uma propriedade, mais dinheiro. É também aquela que permite à administração expandir as suas possibilidades de atuação. Certo? Se tornar mais eficiente, prestar mais serviços, atuar em campos onde ela não atuava antes, etc. Né? Então, vamos ver o que são as despesas correntes. O parágrafo 1º diz que despesas de custeio para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive obras de conservação e adaptação de bens imóveis. A reforma do prédio da prefeitura, quer dizer, a manutenção do prédio da prefeitura é considerada uma despesa de custeio, o pagamento do servidor público, o pagamento de água, luz, são despesas de custeio. Transferências correntes são repasses de um ente para outro, sem contraprestação, ou seja, não se trata aqui de um ente receber alguma coisa e dar algo em troca, como acontece na operação de crédito. Não é?
sem contraprestação, destinada a manter, a atender despesas que são consideradas despesas correntes. Essas são as transferências correntes. Certo? E as subvenções? As subvenções são transferências feitas pelo poder público, segundo o parágrafo 3º da Lei 4.320, destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. E essas transferências podem ser de duas naturezas. Subvenções sociais, são as que se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, e as subvenções econômicas, que são destinadas a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Certo? As subvenções são transferências, tanto podem ser feitas para entes da própria administração pública, quanto podem ser feitas para entes privados. Por exemplo, a prefeitura destina R$10.000 para o custeio, despesas de custeio da creche filantrópica Criancinha Feliz. Não é? Ou para a Casa da Paz, não é? Que é mantida por uma igreja evangélica e que abriga ex-dependentes, dependentes de drogas. Não é? Então, essas são subvenções de natureza social, ou seja, elas vão para a ONG que cuida das tartarugas do mangue. São destinadas a instituições que não têm finalidade lucrativa. As subvenções são econômicas quando feitas a entidades que têm finalidades lucrativas. Por exemplo, o governo repassa, faz uma subvenção para o pagamento de uma estatal, a companhia de R$10 milhões, para o pagamento da Companhia Docas do Estado da Paraíba, para que essa empresa consiga continuar funcionando. Não é? Então, essa é uma subvenção de caráter econômico, porque é uma companhia que, enfim, pode produzir lucro, é atividade privada, quer dizer, exerce uma atividade de caráter industrial, ou de caráter comercial, ou até industrial. Por exemplo, a fabricação de um produto, subvenção à empresa brasileira de fosfatos, por exemplo, não é? Para a produção de fertilizantes. Então, essas são as subvenções de natureza econômica, certo? Que podem ou não ser a empresas lucrativas. Pode ser um estatal, que não tem a obrigação de dar lucro, pode ser uma empresa privada lucrativa. É preciso dizer que as subvenções a empresas econômicas, a empresas privadas, elas foram muito mais frequentes no passado, certo? Hoje elas acontecem, mas não são mais tão frequentes quanto eram no passado, porque, na verdade, a subvenção à empresa lucrativa ou empresa privada acaba sendo uma distorção do sistema capitalista, né? E muitas vezes um privilégio injustificado concedido a quem tem lobby ou acesso ao poder público. Por exemplo, a companhia de tecidos Rio Tinto chega para o governador e diz: olha, se por acaso você não me ajudar a fechar a folha de pagamento esse mês, eu vou ter que fechar. E 5.000 trabalhadores vão ser demitidos. Aí o governador vai e faz a subvenção econômica. A empresa fecha do mesmo jeito e os trabalhadores são demitidos. Né? Subvenção dada pelo governo, um exemplo clássico de subvenção econômica foi dado pelo governo aos bancos no final dos anos 90, Fonte e Marca Cidan, que não estavam conseguindo cumprir com suas obrigações. O governo assumiu essas obrigações e pagou os investidores de alta classe e alto risco que apostavam dinheiro nesses bancos, porque eles não abriam a filial aqui no bairro de Mangabeira, né? Eram só para gente de elite. O governo fez isso não propriamente, claro, esse foi o argumento para beneficiar certos investidores privados, né? Mas para evitar uma crise sistêmica no sistema bancário brasileiro, não é? Uma desconfiança generalizada que poderia levar a uma quebra generalizada de bancos no Brasil, um pouco improvável na minha visão, porque esses bancos não eram grandes bancos, nunca foram grandes bancos, também é um exemplo de subvenção dada pelo governo federal para atividades privadas de caráter comercial, não é? Então, as subvenções econômicas são muito criticadas, embora elas ainda aconteçam. Subvenções, por exemplo, um famoso deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, tentou aprovar uma subvenção, não conseguiu, porque causou um certo escândalo, como eu digo, isso é muito mal visto hoje, uma subvenção para a reconstrução de um shopping
que tinha pegado fogo, né, na região onde ele controlava, né, ele era, digamos assim, no seu nicho eleitoral, né? Tentou aprovar uma subvenção, o governo federal ia dar dinheiro para o shopping se reconstruir, né? Quer dizer, o que adianta? Para que você ter seguro, não é? Seguro de incêndios? É melhor você ser amigo do rei, né? Então, as subvenções econômicas hoje são pouco praticadas, acontecem, mas pouco praticadas. Hoje, o governo, como é que o governo estimula empresas privadas nesse caso? De modo geral, usa um subsídio. Vamos estudar mais adiante. Mas a subvenção mesmo, a entrega do dinheiro lá para empresas privadas, isso é hoje pouco praticado. Subvenções sociais, sim, acontecem muito ainda e sempre vão acontecer, né? Embora também, lamentavelmente, sejam fontes de grandes desvios, né? Aquela associação para o carnaval popular recebe dinheiro da prefeitura e o dinheiro é todo mal aplicado, é todo embolsado pelos diretores daquela associação e nada do carnaval popular acontecer, né? Pois bem, então, isso são as transferências, as despesas correntes, né? E as subvenções que fazem parte, são tipos de despesas correntes que vão para instituições fazerem face às suas despesas de custeio, né? Vamos falar, então, agora das despesas de capital, né? O que é considerado despesa de capital? Nós já vimos que a despesa de capital, a receita de capital deve ser utilizada para as despesas de capital e não para as despesas correntes, né? Ou seja, você não pega recursos de receita de capital, operação de crédito, por exemplo, empréstimos, e usa para financiar despesas correntes, pagamento de servidor, manutenção do prédio da prefeitura. Você usa para despesas de capital. As despesas de capital, né, elas são de dois tipos: investimentos e inversões financeiras, né? O artigo 12 da Lei 4.320, ele dá a distinção entre investimentos e inversões financeiras. Investimentos são as dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos, material permanente, constituição e aumento de capital de empresas, que não sejam de caráter comercial ou financeiro, né? Já as inversões financeiras são aquelas destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em exploração, aquisição de títulos de empresas quando a operação não importa aumento de capital, e a constituição ou aumento de capital de empresas e sociedades, inclusive operações bancárias ou de seguro. Essa definição parece não ser muito esclarecedora, pelo menos para um leigo, né? Mas vamos colocar da seguinte maneira: o que é um investimento? No caso do investimento, o recurso vai sempre agregar algo novo, né? Vai agregar, vamos dizer assim, o PIB, né, nacional, regional, etc., vai sempre ser beneficiado de um investimento. Então, por exemplo, se você aumenta o capital de uma empresa estatal, a Empresa Brasileira de Fosfato, o governo vai lá e aporta um aumento de capital de 50 milhões. Houve um investimento, certo? A empresa tinha, digamos, 50 milhões de capital e passou a ter 100 milhões de capital, podendo, então, expandir suas atividades produtivas, né? O governo determina a construção de um prédio novo para a Polícia Federal, né? Então, isso é um investimento. A construção daquele prédio vai agregar uma riqueza maior à sociedade. Claro que vai ser uma proporção muito pequena, mas sempre vai trazer um novo hospital do câncer. Então, isso vai sempre trazer um aumento da riqueza social. Já a inversão financeira, ela não aumenta a riqueza social, mas aumenta o patrimônio da administração. Ou seja, a sociedade não se enriquece propriamente com aquilo, mas a administração se torna mais rica, mais produtiva, mais eficiente, etc, etc. Então, por exemplo, aquisição de imóvel já em utilização. Já existe o Hospital do Câncer funcionando, mas ele é arrendado de um particular. Então, a administração vai e adquire aquele hospital, os seus equipamentos. Então, a Polícia Federal já funciona num prédio excelente. Isso é um prédio alugado. Então, o Ministério da Justiça vai e compra aquele prédio. Então, isso é uma inversão financeira. A aquisição de títulos que não importa aumento de capital, ou seja, o governo tem 40 milhões de reais em ações da Empresa Brasileira de Fosfatos, ou da Petrobras, e vai lá e adquire mais 10 milhões de ações, 10 milhões de reais, adquirindo, então, 20 milhões, adquirindo o controle acionário daquela empresa. A empresa continua com a mesma capacidade de sempre, os recursos são os mesmos. Ela não tem recursos adicionais para aumentar suas operações, para expandir
atuação no mercado, etc., mais o governo se tornou um maior proprietário, ou seja, aumentou a parcela de propriedade do governo naquela empresa. Certo? Então, nesses casos, nós temos inversão financeira. Na inversão financeira, o patrimônio da administração, a administração se enriquece, o patrimônio melhora, mas a riqueza da sociedade não é alterada por isso. No investimento, tanto o patrimônio da administração aumenta, como também a riqueza social. Sempre tem um acréscimo para a sociedade, que é o que não se divisa nas inversões financeiras. Certo? Transferências de capital. Transferências de capital são aquelas dotações para investimentos ou inversões financeiras, né, feitas de um ente para outro ente, para serem gastos com despesas de capital. Essas são as transferências de capital previstas aqui no parágrafo 6º do artigo 12. Certo? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos então falar agora sobre o regime contábil da despesa, sobre os restos a pagar. Certo? Nós estudamos, na aula passada, aliás, em aulas passadas, nós estudamos o regime contábil da receita. Nós vimos que o regime do contábil da receita é o regime de caixa. Tudo que entra num determinado exercício financeiro, não importa o seu fato gerador, pertence ao exercício financeiro. Certo? Se entrou no caixa da prefeitura o IPTU atrasado, que eu atrasei nos últimos 4 anos, isso é do exercício financeiro de 2020. Certo? Só que, com relação à receita, à despesa, desculpem, por conta do empenho, o sistema é um pouco diferente. Pertencem ao exercício financeiro, diz o artigo 35 da Lei 4.320, pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Ou seja, se a despesa é empenhada no ano, mas ela é efetivamente paga no ano seguinte, essa despesa é do ano anterior e não do ano seguinte. Daí surge a figura dos restos a pagar. Certo? E o que são restos a pagar? Artigo 36. Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. O resto a pagar, portanto, é uma quantia que foi empenhada num exercício financeiro, digamos, no exercício financeiro de 2020, mas ela efetivamente só vem a ser paga no exercício financeiro de 2021. E isso por quê? Por uma série de razões. Primeiro, a administração pública não para, ela está funcionando ali até o final do ano. No último dia do ano, a administração está funcionando, os hospitais têm que estar abertos, a administração tem que ser paga, etc. Então, os empenhos vão sendo feitos ao longo do ano, ao longo do exercício financeiro, e muitas vezes eles são feitos num momento em que já não é mais possível fazer a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, a liquidação, a ponto de fazer o pagamento no mesmo exercício financeiro. Vamos imaginar que insumos foram adquiridos pelo hospital público para urgentes, né, no dia 28 de dezembro. Não vai dar tempo de que esses insumos, às vezes, nem chegam ainda no prazo, né, antes do final do ano. Né? E se chegarem, forem comprados diretamente, e o fornecedor tiver o produto para fornecer imediatamente, daqui que seja feita a liquidação e o pagamento, a ordem de pagamento seja expedida, já passou o ano seguinte. Né? Então, o resto a pagar é uma consequência natural do regime de competências da receita, da despesa pública, né? Do regime de competência da despesa pública. Isso, o resto a pagar é algo que naturalmente vai surgir disso aí. Também pode ser que o resto a pagar ele decorra até de responsabilidade do fornecedor. Atrasou a entrega. Tudo bem, vai sofrer uma multa e coisa e tal, mas acabou entregando. Só que aí já não deu tempo mais para fazer o pagamento no ano de 2020, ficou para 2021, resta a pagar. Né? Então, o empenho foi feito, o fornecedor desapareceu, não foi feito o pagamento, foi feita uma nova licitação, e aí acaba que aquele gasto só acaba sendo consumado, o empenho efetivamente só acaba sendo consumado, a obra ou aquele serviço acaba sendo consumado no final do ano, e o pagamento só pode ser feito no ano seguinte. Então, o empenho é algo natural, desculpem. O empenho é obrigatório, certo? Mas o resto a pagar é algo natural do regime de competência da despesa pública, no qual prevalece o empenho. Né? O empenho determina efetivamente a conta de que orçamento vai sair aquele recurso. Mas, como tudo no Brasil, não é aquilo que
é natural do sistema, não é? Acaba virando uma distorção, né? Porque o que acontece no sistema brasileiro é que muitas vezes o produto é entregue, o empenho é feito, o produto é entregue, a verificação é feita, a liquidação é feita e o pagamento não é feito. Porque, na prática, por exemplo, não existiam aqueles recursos, não é? Fica para o ano seguinte. Não é? Então, muitas vezes é o empenho, só concluindo, o resto a pagar, muitas vezes, é utilizado como uma espécie de um financiamento indevido da administração. O prefeito gasta mais do que o prefeito, claro, porque sempre a gente trabalha mais proximamente, né? O prefeito gasta mais do que ele efetivamente devia, né? Ou subestima as suas receitas, chega o final do ano, não tem recursos para pagar, e simplesmente não faz aquele pagamento e aquilo fica tudo como resto a pagar para o ano seguinte, certo? Mas isso não é certo. Não é certo. Até porque, pelo regime de empenho, pelo regime de competência, sempre deveria ter um recurso lá. Se o empenho foi feito, é porque o recurso existia. E se o recurso não foi gasto, só pode ser gasto naquela finalidade uma vez empenhado, não pode ser gasto em outra, por que ele não está no caixa quando virou o dia 31 de dezembro? Por quê? É algo inexplicável, mas, como eu disse, aquilo que é a exceção, no Brasil, acaba se tornando a regra. Certo? Diga, quem é que estava falando? É só uma dúvida aí, gente. Então, sempre vai ser um resto a pagar, sempre vai ser um empenho que foi realizado no exercício financeiro, Exatamente. mas foi pago no outro, né? Foi pago no outro. Ou seja, ele não foi pago no exercício, ele não foi pago no exercício financeiro do empenho. O pagamento não ocorreu. O empenho foi feito, mas o pagamento não ocorreu no exercício financeiro do empenho. Ele ocorreu no ano seguinte. Mas também, mesmo que ele não ocorra, o resto a pagar está lá. Certo? Se você fez, o prefeito fez o empenho na compra de equipamentos para o posto de saúde do município. Chegou o dia 31 de dezembro. O produto foi entregue. Houve a liquidação. Chegou o dia 31 de dezembro. E o pagamento não foi feito, o resto a pagar está lá. Bem. Se vai ser pago ou não, é outra novela, né? Mas está lá. Certo? Então, é como diz o artigo 36, prestem atenção. Resto a pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro. É claro que essas despesas podem não ter sido pagas, como eu falei, por uma série de coisas. Por exemplo, o fornecedor não entregou o produto. Eu posso até cancelar. Mas pode também ter acontecido de que o fornecedor entregou o produto, eu não tive tempo de pagar, mas os recursos estão ali. Essa é a situação normal, lícita, né? Agora, pode ter acontecido que o empenho foi feito, o fornecedor entregou o produto, ou prestou o serviço, chegou o dia 31 de dezembro e não tinha dinheiro para pagar. Eu deixei para o ano que vem. Ficou o resto a pagar. O resto a pagar ficou para o ano que vem. Vai ser pago ou não, efetivamente, é outra conversa. Então, o parágrafo único trata de créditos com vigência plurianual, não existe um tipo de crédito que a vigência dele passa no ano seguinte, não, então o resto a pagar é só no último ano da vigência do crédito, né, que são créditos ligados a programas específicos de trabalho. Se ele tem uma vigência de 3 anos, você não pode, de um ano para outro, dizer que a resto a pagar. O resto a pagar só vai ser contabilizado passar os 3 anos da duração do crédito plurianual. Né? Mas o crédito normal da administração pública ele tem vigência anual. Acabou no dia 31 de dezembro, no dia seguinte, tudo que ficou para pagamento no ano foi empenhado, tudo que ficou empenhado, porque pode ser que alguma coisa tenha ficado para pagamento no ano que vem, mas que não tenha sido empenhada, que é outra história. Tudo que foi empenhado, mas não foi pago, é resto a pagar para o ano seguinte. Então, como eu disse, os restos a pagar para o ano seguinte, lamentavelmente, o que é na normalidade no sistema brasileiro, acaba virando a exceção. Certo? Ou seja, o resto a pagar, que é um sistema, uma decorrência natural do regime de competências da despesa pública, vira uma espécie de financiamento ilícito de administrações públicas incompetentes. Isso é, o prefeito quer a obra, mas não tem como pagar. Quer o serviço, mas não tem como pagar. Ele vai lá ao empenho, porque o orçamento do município é fictício mesmo, ele faz o empenho e chega o dia 31 de dezembro, aquilo não é pago e nem tem recursos em caixa para resolver essa situação. E agora? Né? E agora? Basicamente, o que acontece nesses casos é o seguinte. Vamos supor, no caso que tenha acontecido essa irregularidade, né? Porque o empenho normal tem que ter recurso em caixa. Fez-se o empenho. O prefeito pagou ali um fornecimento de serviço para a prefeitura, né? do combustível da prefeitura. Fez o empenho. Não se fez o pagamento até 31 de dezembro. Ficou para o ano seguinte. No ano seguinte, até o dia 31 de dezembro, esse empenho tem que ser pago.
Se ele não for pago, ele é cancelado. Ele é cancelado. E aí, como é que fica o direito do credor, se ele não recebeu? Ou seja, eu forneci combustível para a prefeitura há um ano que eu estou esperando e não recebi, e não fui pago. Aí isso tem que ser pago de uma maneira ou de outra. Se por acaso não tem recursos para que eu pague eu posso abrir uma rubrica no orçamento do ano seguinte e pagar a conta de despesas de exercícios anteriores, que é o que a gente vai ver mais em seguida. Né? Mas se eu não tenho esse recurso, isso vai ficar como uma dívida do município. Ou seja, o município vai se endividar e uma hora ou outra ele vai pagar. É por isso que surgem os famosos esqueletos da administração pública. Né? Por isso que surgem os famosos esqueletos, ou seja, aquelas dívidas que não foram pagas e vão se acumulando, até que um negócio que era R$1.000 vira R$1 milhão. Né? Isso são uma das pragas da administração pública brasileira, é exatamente essa. Por isso mesmo que a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu no seu artigo 42 uma regra. Essa regra diz o seguinte: é vedado ao titular de poder, o órgão referido no artigo 20, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para esse efeito. Rigorosamente, essa regra nem seria necessária se houvesse rigor na avaliação dos restos a pagar, mas tiveram que criar essa regra que tem até um detalhezinho que eu vou comentar com vocês, tiveram que criar essa regra por conta da praga da administração pública brasileira, que é deixar restos a pagar para o ano que vem, e nunca pagar esses restos a pagar no ano que vem, em suma. Então, o titular de poder, exato, o prefeito, por exemplo, mas isso vale também para o presidente da Assembleia Legislativa, né? O presidente do Tribunal de Justiça. O titular de poder, ele nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, ele não pode contrair despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que deixe parcelas para o exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa. Ou seja, se eu fiz uma despesa nos 2 últimos quadrimestres, sou prefeito municipal, digamos, em agosto, dentro do período, entre aspas, vedado, né? Dentro desse período controlado, digamos assim. Eu faço uma despesa de R$1 milhão, no dia 31 de dezembro, tem que ter R$1 milhão para eu pagar essa despesa. Se não tiver, eu posso ser punido, isso é até considerado um crime, né? Eu posso ser punido, os tribunais de contas, isso aí, eles efetivamente verificam, né? Vão lá e verificam se não ficou resto a pagar nesse período, que é o final de mandato, não é? Final de mandato. Por que final de mandato? Porque no final de mandato é a época que surgem as bombas fiscais. O sujeito ou quer se reeleger, ou quer reeleger seu correligionário, seu apoiador, ou quer prejudicar o adversário, tem também esses 2 lados da moeda, então ele começa a fazer aquele pacote de bondades, né? Fazer tudo que ele prometeu, tudo que ele ele prometeu durante 4 anos e não fez nada, ele vai fazer no final do ano. Ou se ele não tiver, digamos assim, se por acaso ele souber que vai ser derrotado, né? Ou não for candidato, ou para detonar o inimigo dele e deixar nele uma boa imagem de realizador, ou então para se reeleger ou beneficiar o candidato que ele apoia. Então, surge aquele pacote de bondades, né? Ou de maldades, dependendo do ponto de vista, bondades para ele, né? Mas para o sucessor dele vai ser um pacote de maldades, não é? Porque isso vai ter que ser resolvido. Então, para evitar exatamente essas bombas de final de mandato, é que a lei de responsabilidade fiscal estabelece que nos 8 últimos meses não pode fazer despesa nenhuma que você não deixe recursos disponíveis em caixa. E isso é uma das coisas mais controladas que tem. Aí você pergunta, tá, que ótimo, uma medida extremamente moralizadora para o final de mandato, mas por que não colocar isso para todos os anos? Por que não? Porque, em tese, o prefeito pode resolver, quando é de um ano para outro, ele pode resolver esse assunto. Certo? A princípio, ele pode resolver esse assunto. Eu tenho uma maneira lícita, mesmo que eu deixei um resto a pagar indevido no ano passado, eu posso resolver isso no ano seguinte. Mas, no final do mandato, quem vai pagar a conta é o sucessor. Muitas vezes, um adversário do prefeito anterior, que vai ter que, ainda por cima, ficar com aquela coisa que a população brasileira, infelizmente, não tem assim, uma educação política muito elevada, né? A maioria da população, pelo menos, muitas vezes acredita que o sujeito que era o perdulário na administração pública que era o bom governante, enquanto que aquele outro que vai colocar a administração nos eixos, adotando medidas rigorosas, esse é o carrasco, aquele que é o inimigo do povo.
Então, muitas vezes acontece isso. Então, por isso mesmo que tem a disposição do artigo 42. Mas o artigo 42 não quer dizer que seja certo eu deixar restos a pagar em outros anos que não sejam eleitorais, não. Certo? Não. Inclusive, quando esse dispositivo foi discutido, né, havia até quem quisesse, a equipe econômica da época, né, do FHC, quando se discutiu a lei de responsabilidade fiscal, havia quem defendesse que deveria ser uma regra absoluta de proibição de qualquer espécie de resto a pagar. Mas isso não prosperou. Por quê? Pelo seguinte: as prefeituras e os governos estaduais, muitas vezes eles têm muitos restos a pagar acumulados, que são os passivos, né, das prefeituras, os esqueletos acumulados. O prefeito, há 10 anos atrás, o prefeito fez resto a pagar, não pagou. Nunca cancelou, mas está lá. O fornecedor está na justiça, esperando o precatório. Está lá, ou então não está, né? Em suma. O outro fez, nunca pagou, aí ficou aquela bomba. Aí chega num determinado mandato, mesmo que o prefeito queira resolver tudo, todos esses passivos, ele não pode. Por exemplo, eu acabei de assumir a prefeitura aqui. Né? Acabei de assumir a prefeitura. Né? Eu quero governar de acordo com a responsabilidade fiscal, naturalmente. Né? Aí poderia ser diferente. Mas eu verifico que meus antecessores deixaram aí 20 milhões de reais nessa cidadezinha pequena que eu administro, de restos a pagar que nunca pagaram. Nunca pagaram. 20 milhões de reais dos mandatos anteriores. Não tem como. Eu poderia resolver isso, poderia, mas no momento que eu fosse dar baixa em tudo isso de uma vez por todas, dentro do meu orçamento, eu ficaria me prejudicando, porque eu ficaria sem dinheiro para realizar as coisas, fazer as coisas que eu prometi ao meu eleitorado, para quitar débitos dos meus antecessores. Então, qual, digamos, o incentivo que eu tenho para fazer isso? Nenhum. Mesmo que eu seja um bom administrador, um administrador preocupado com a responsabilidade fiscal, etc., eu não tenho incentivo nenhum para fazer isso. Por que eu vou dedicar os 4 anos da minha administração a cobrir, a desarmar as bombas que meus antepassados, meus antecessores deixaram lá, porque eram irresponsáveis e perdulários? Então, o incentivo é pequeno. E por isso mesmo, muitas vezes não é possível fazer isso. Eu vou gastar todo o orçamento da prefeitura pagando débitos e restos a pagar anteriores, que deveriam ter sido cancelados, inscritos como despesas de exercícios anteriores há muito tempo atrás. Não vou fazer isso. Então, lamentavelmente, a prefeitura vai continuar ali e vai pagar o precatório que a justiça vai determinar, mas não tem como ela pagar tudo isso de uma vez só e gastar todo o orçamento anual do município quitando débitos. Então, por isso mesmo que de administrações anteriores, né? Então, por isso mesmo que não vingou a ideia de proibir restos a pagar. Na verdade, os prefeitos tinham até medo, foi preciso que os tribunais de contas explicassem na época, não, você não precisa quitar todo o passado aí, não, na lei você toma medidas para organizar isso, para fazer, etc., mas no final do ano, do primeiro ano da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2002, você quitar tudo aquilo. Não, precisa isso, né? Não precisa. Então, basta você ter responsabilidade com os que você fizer daqui para frente, né, etc., etc. Então, por isso mesmo, não mais, em todo caso, em sintetizando tudo que eu falei, o certo é que não há resto a pagar, o empenho foi feito, ficou resto a pagar, tem que ter dinheiro em caixa. Tem que ter dinheiro em caixa. A situação em que não tivesse, muito excepcional, uma queda abrupta de arrecadação do município, mas mesmo assim seria um indício de desorganização. Mas tem que ter o dinheiro em caixa. Senão, resto a pagar não é um meio de financiar a administração pública. Resto a pagar é uma decorrência do regime contábil e tem que ser resolvido e tem que ter dinheiro em caixa. Tem que ter o dinheiro em caixa. Certo, pessoal? Não é essa coisa. Então, em síntese, é isso. O resto a pagar não tem essa finalidade de financiar a administração pública. É apenas uma decorrência da existência do empenho. Eu faço empenho, não tenho recurso, ou seja, desculpe, o recurso deve ter, mas não foi gasto, ele fica para ser pago no ano que vem. No ano que vem ele tem que estar todo. Mas, como eu disse, na prática, o que acontece? O resto a pagar, ele é feito, certo? E o empenho é feito, dia 31 não tem dinheiro para o correspondente àquele empenho, e aí, no ano que vem, fica o resto a pagar, muitas vezes ele não é nem sequer cancelado, e fica a coisa lá, a bomba fiscal. Pessoal, vamos encerrar.